Nesta madrugada, eu estava meditando acerca de uma palavra de Jesus, de uma orientação. Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele disse mais. Ele disse: porque o homem que quiser ganhar a sua vida para este mundo, perdê-la para sempre. Mas o homem que perder a sua vida para este mundo, a ganhará para sempre. Então isso me deixa preocupado. Preocupado no sentido de refletir. Porque eu quero entrar no céu. Você também deve querer isso, não é? Bom, a grande verdade é que a maioria esmagadora das pessoas que tem lucidez mental desejam morar no céu. Afinal, quem quer ser lançado num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, lugar onde o bicho não morre, o fogo não apaga, lugar de tormento eterno? Quem quer viver para sempre em um buraco no universo, aonde se encontra Lúcifer e toda a corja de demônios, e toda espécie de iniquidade, de maldade, de perversidade, sem nem sequer um raio, um feixe de luz da graça e da misericórdia de Deus? Ninguém quer isso. Todos nós queremos morar no céu, mas nós que somos alfabetizados, que sabemos ler, que pegamos uma Bíblia, ou até mesmo você que não é alfabetizado, mas que ouve alguém pregar o Evangelho de uma forma correta e honesta. Então, nós tomamos conhecimento de que a grande maioria das pessoas não vão entrar. Que muitos são chamados, mas poucos são selecionados, ou seja, escolhidos por Deus para morar no céu, para entrar em seu reino. Então isso deve nos preocupar. Porque a Bíblia Sagrada afirma claramente que a grande maioria das pessoas será enganada, ou seja, elas estarão pensando que o lugar delas no céu está garantido. Elas têm uma carteira de membro da igreja, ou elas têm uma carteira de pastor, de obreiro, elas dirigem uma congregação, uma denominação, uma igreja, várias congregações, e muitas pessoas, elas estão firmadas em todas estas coisas, e elas pensam que o lugar delas está garantido no céu, porque elas um dia disseram: eu aceito a Jesus como meu Salvador. É claro. É importante nós abrirmos aqui um parênteses e dizer que quem aceita Jesus como seu Salvador, de fato, não apenas de boca para fora, ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa com os mesmos conceitos, as mesmas ideias, os mesmos projetos de vida, as mesmas ideias acerca das coisas ao seu redor, a mesma ganância, a mesma lascívia, os mesmos desejos, as mesmas taras. Não. Ele não é uma pessoa que tem o mesmo caráter e a mesma personalidade e apenas se vestiu de crente. Apenas colocou uma gravata, um terno e comprou um exemplar da Bíblia em alguma livraria evangélica. Não, de forma alguma.
Quando entregamos de fato a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero pegar tudo que eu sou, e eu quero pegar tudo que eu tenho, e colocar tudo isso nas tuas mãos, assim como um monte de barro na mão do oleiro, para que o Senhor venha moldar a minha vida. Venha fazer tudo de novo, um novo caráter, nova personalidade, novos sonhos, novos ideais, novos projetos, tudo de novo na minha vida. E que as coisas velhas, meu Deus, elas fiquem para trás. Infelizmente, nós sabemos que isso não é verdade. Se nós não queremos aqui ser hipócritas, fingidos, falsos, se nós aqui queremos ser verdadeiros, então nós temos que reconhecer que isso não é verdade. Que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que nunca nasceram de novo realmente. Elas têm interesse naquilo que Deus pode dar a elas. Cura, libertação de bruxaria, libertação de feitiçaria, proteção das obras do diabo, quebra de maldições, prosperidade, arrancar a doença. Quem não quer essas coisas? Mas estas pessoas, elas não têm compromisso com Deus. E uma coisa eu quero lembrar a você é receber milagres. Muitas pessoas receberam milagres de Jesus, bastava tocar nele e elas eram curadas de suas enfermidades. Mas nem todos queriam segui-lo. Nem todos queriam andar com ele. Nem todos se tornavam seus discípulos. Nem todos permitiam que ele viesse mudar a sua vida. Infelizmente, nós temos notado que mensagens como esta que saiu da boca de Jesus e dos apóstolos de Cristo são raríssimas hoje em nossos dias. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Só em falar nisso já dá um arrepio. Quem quer ouvir falar em cruz? Cruz nos leva a refletir sobre morte, sobre sofrimento, sobre dor, não é? Sobre vergonha. Não é verdade? Sobre sacrifício. Ai, meu Deus, não. Eu quero estar na igreja para prosperar, para ter um salário maior, para arrumar um emprego melhor. E eu quero estar na igreja para ser feliz no amor. Eu quero estar na igreja para Deus abençoar a minha casa, a minha família, tirar a minha enfermidade, a minha paralisia, abençoar a minha corrente sanguínea, me dar um novo coração, um novo rim, um novo fígado, um novo baço, um novo cérebro, curar minha cegueira, minha surdez. Estou na igreja para fazer campanha de tantas coisas boas que Deus pode me dar. Que história é essa de pegar a minha cruz e seguir após Jesus? Cruz. Não. É claro, você é uma pessoa inteligente, você sabe que Jesus não está falando de você pegar 2 pedaços de madeira, cruzá-los, bater um prego, botar nas costas e sair arrastando pelas ruas como uma pessoa perturbada da cabeça. Não é isso. E é claro que você sabe disso. É claro que você sabe que Jesus se refere ao significado da cruz. E o significado da cruz é renúncia. O significado da cruz é sacrifício da carne. O apóstolo Paulo, você há de concordar comigo, foi e é um homem de Deus. Um homem que dedicou a sua vida a pregar este evangelho e que recebeu a coroa da vida, um grande galardão. Ele está com o Senhor agora. E Paulo, quando ainda nesse mundo, em suas trajetórias pelos países, anunciando esse evangelho, libertando cativos, curando enfermos, expulsando demônios,
sofrendo perseguições, passando por aflições, naufrágios, vigílias, perigos entre falsos irmãos, entre falsos obreiros. Quantas coisas ele passou, não é? Ele escreveu uma coisa que define bem isso. Ele disse assim: eu já estou crucificado com ele, com Cristo. Veja o que ele está dizendo. Eu já estou crucificado com ele, e a vida que eu agora vivo, ela é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com ele. Eu estou lá. Na verdade, você deve se lembrar, quando Jesus conversava com os fariseus, ele disse uma coisa importante, ele disse assim: da mesma forma como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, disse ele, a todos eu atrairei a mim. Claro, ele estava falando sobre as maldições, as mazelas, os pecados, as iniquidades de todos nós. O castigo que nós merecíamos veio sobre ele. Ele pagou o preço, pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas veja a expressão, a todos eu atrairei a mim. Paulo está dizendo que foi atraído até ele, não apenas os seus pecados, não apenas as suas enfermidades, e ele continuou vivendo aqui a sua vidinha, preocupado com o dia a dia, com os seus negócios, com um novo carro, uma nova geladeira, uma nova casa, preocupado com um novo trabalho, com um novo salário, e a sua maldição foi levada, a sua enfermidade foi levada, seus pecados foram levados. Não, ele disse mais do que isso. Eu, como um todo, fui atraído a ele. Não apenas os meus pecados, não apenas minhas doenças e enfermidades, mas a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, o meu ser, os meus planos, meu raciocínio, meus desejos, minha lascívia, tudo que eu sou, tudo que existe em mim está lá, pregado na cruz. E a vida que eu levo agora é unicamente pela fé no Filho de Deus. Ele vive em mim e eu estou nele. Jesus, ele foi claro em dizer assim: tome a sua cruz. Não há outro caminho, observe isso. Há um grande engano. O diabo tem levantado falsos profetas como um falso evangelho. Um evangelho água com açúcar, em que as pessoas apenas fazem uso do poder de Deus para se beneficiarem e para alcançarem os seus próprios projetos. Mas Jesus, ele foi claro em dizer que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. E quem está preocupado hoje em dia com a vontade do Pai? Não querem saber. Sabe, na verdade é como a história daquele filho pródigo. Aquela parábola que Jesus contou sobre aquele velho pai, que entregou parte dos seus bens ao filho mais novo, que desejoso de desfrutar dos prazeres da vida foi. Pegou o que era dele e gastou tudo, acabou mal. Você lembra da história? Parou na lama de porcos, não tinha nada nem para comer, mas voltou para casa. E quando ele voltou, foi grande alegria do pai, o abraçou, o beijou, novas vestes, anel no dedo, sandálias novas, um banquete, uma festa. E o filho mais velho, que não gastou os seus bens com as meretrizes, que não injetou droga na veia, que não encheu a cara de cachaça, que trabalhava no campo do seu pai todos os dias. Quando ele chegou lá, ele ficou revoltadíssimo. Não quis nem entrar em casa. Quando ele soube que era aquele moleque, aquele sem vergonha, aquele indivíduo que pegou metade dos bens do pai e levou, gastou tudo e voltou, e o pai fez aquele banquete, ele disse: eu não quero nem entrar. Eu não vou nem entrar porque eu sirvo ao meu pai e ele nunca fez uma festa dessa.
E aí isso é interessante a gente notar, porque a parábola do filho pródigo, essa história criada por Jesus, não trazia como objetivo maior chamar a atenção para aquele garoto irresponsável que gastou os bens do pai com as meretrizes e acabou mal na lama dos porcos. Mas a história queria chamar a atenção para esse sujeito, esse irmão mais velho, esse que está na casa do pai, esse que se veste de terno e gravata, mas que não tem misericórdia, não tem amor pelo seu próximo, pelo seu irmão. Esse que via as lágrimas e o sofrimento do pai por aquele garoto irresponsável, tá certo, ele errou, ele pecou. Estava lá no mundano sofrendo. E o pai olhando para o fim da estrada para ver se aquele rapaz estava voltando. Todos os dias ele aguardava a vinda do seu filho. E esse irmão mais velho não queria nem saber, não estava nem aí para a lágrima do pai, para o sofrimento do pai. Ele nunca disse, oh meu Deus, meu pai, isso está sofrendo tanto, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma mochila, eu vou atrás desse responsável, vou trazer ele para casa. Eu não aguento ver o Senhor sofrendo por causa daquele rapaz. Tá certo que ele errou, tá certo que ele pecou, tá certo que ele foi iludido. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa para trazê-lo de volta, porque eu vejo o teu sofrimento. Ele nunca fez isso, ele nunca ligou. Ele só queria saber do café da manhã, do almoço, do jantar. Ele não levantava a sua cabeça do prato de comida para olhar para o rosto do pai e se importar com a sua tristeza. Assim são muitos hoje. Eles não ligam para a dor do pai. Eles não ligam para a vontade do pai, que é trazer essa gente que está perdida, enganada, seduzida pelo diabo, na lama dos porcos, trazê-las para os braços do pai. Porque a grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas ele nunca quis saber disso. Pelo contrário, ficou revoltado quando o rapaz voltou. Sabe o que ele pensou? Agora parte da minha herança, só sobrou o meu 50%, esse moleque ainda vai querer parte disso. Ele só pensava em grana, em bens materiais. E o pai disse, é justo nos alegrarmos. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você não participa da minha alegria? Que coisa, não? Fazer a vontade do Pai. Tomar a sua cruz, seguir após Jesus. E ele disse, porque aquele que ganhar a sua vida nesse mundo, o que isso significa? Ele está complementando a frase de tomar a sua cruz, explicando o que isso significa. Ele está sendo claro em dizer que tomar a sua cruz e seguir após Jesus é quando a pessoa perde a sua vida, como Paulo disse, para as coisas desse mundo. Ele abre os seus olhos para a transitoriedade, como essas coisas são passageiras. Como são passageiras. Eu estava num voo para São Paulo, esta semana, no aeroporto de Congonhas, e foi um voo muito difícil, com muita turbulência. Eu já passei várias turbulências em muitos voos, mas esse estava diferente. Constantemente, durante todo o voo. Turbulências de agitação, aquela tremedeira no avião. E as pessoas começaram realmente a ficar assustadas. E, de repente, quando ele começa a aterrissar, um mau tempo muito grande, primeiro nós ficamos quase meia hora lá em cima esperando condições de pouso. E quando ele vai pousar, ele de repente arremete o voo, ele sobe novamente. E quando isso aconteceu, muitas pessoas arregalaram os olhos e algumas mulheres gritaram. E de repente vem aquela sensação, eu posso morrer agora. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas pessoas já morreram assim? Entraram dentro de um avião ou de outro transporte, um navio, um trem, um carro. Estavam saudáveis, estavam bem, com a sua pasta, o seu laptop, o seu celular de última geração, suas dívidas, seus cheques pré-datados, os seus bens, a sua casa, o seu carro importado que ele está pagando em 60 meses, os seus compromissos, isso, aquilo outro, e pá! E o que tu tens aí guardado? Para quem será?
Se eu tivesse morrido junto com as outras pessoas naquele voo, a minha casa já estaria à venda. O meu carro, os meus objetos que eu tenho, os filhos estariam levando cada um a sua parte. Essas coisas são passageiras, são transitórias. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender o que é que realmente tem valor nessa vida. E Jesus disse que aquele que ganhar a sua vida para esse mundo, ou seja, aquele que não toma a sua cruz, aquele que não é capaz de renunciar às coisas deste mundo, e nós estamos meditando de forma séria sobre isso, este é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz de uma forma clara, e o diabo sabe disso, preste atenção. Olha, escute o que eu vou te dizer agora, e medite comigo de forma muito séria sobre isso. Satanás sabe que ele não é inimigo e adversário suficientemente forte para me detonar e me destruir. Ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, que se Deus me proteger, ele não tem como me tocar. Nenhuma maldição virá sobre a minha tenda, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas o diabo, ele é inteligente. Ele sabe que não é inimigo suficientemente forte, então ele fará de tudo para colocar como meu adversário e como teu adversário um inimigo que é invencível, que ninguém é maior do que ele, que operando ele ninguém pode impedir. E esse inimigo é o próprio Deus. Missionário, o senhor está dizendo é uma blasfêmia? Não, não é não. Fica calmo, fica calmo. A Bíblia diz que aquele que se constituir, preste atenção, aquele que se constituir amigo deste mundo, ou seja, aquele que se constituir amigo das coisas desse mundo, do sistema desse mundo, das ideias desse mundo, não é? Das coisas que representam valores desse mundo, aquele que se apegar a isso, ele constitui-se, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, ele constitui-se a si mesmo como inimigo de Deus. Agora, você já imaginou você ter Deus como seu inimigo? Saul que o diga, não é? O rei Saul, se ele pudesse ter uma parte nessa reflexão aqui, botar a cabeça dele aqui e dizer para mim, para você, o que é que significa ter Deus como seu inimigo? O que aconteceu com a vida dele, quando Deus se colocou como adversário dele? Meu Deus, nós iríamos tremer nas nossas pernas. E nós iríamos entender que não vale a pena ser amigo desse mundo. E foi por isso que Jesus disse que aquele que ganhar a sua vida para esse mundo, perdê-la-á para sempre. Mas aquele que perder a sua vida para esse mundo, a ganhará para sempre. E aí você pode pensar, missionário, mas ele não morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância? Claro. Mas o que é vida em abundância? Que conceito você tem sobre vida abundante? Aí no mundo, aí fora? Vida e vida em abundância é você ter um carro importado, ou 2, ou quem sabe 3, uma mansão enorme, com uma piscina, vários quartos, não é? Comer das melhores comidas, das maiores iguarias, viajar por todos os cantos do mundo, ter várias amantes, várias mulheres ou vários homens. O conceito desse mundo é isso. As melhores bebidas, não é? Orgia. Vida em abundância não é isso.
Quando falamos em tomar a sua cruz e seguir após Jesus, você pode pensar que você vai ter uma vida de sofrimento, de melancolia, de dor, de lágrima, de gemido. Não é isso. Aí está a vida em abundância. Porque quando você renuncia aos prazeres desse mundo, quando você renuncia à oferenda do diabo, quando você fecha os ouvidos para o canto da sereia, e quando você diz, Deus, aqui está a minha vida, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, você vai experimentar a graça, a unção, o poder, a comunhão com Deus vivo de Israel, que fez o céu e a terra. E no final dessa história, como Paulo disse, combati o bom combate, cumpri a carreira, abracei, agarrei a fé, e agora eu sei que a coroa da justiça me está preparada. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã. Renuncie. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de morte da carne. Paulo diz que combatia, que esmurrava o próprio corpo para que a sua carne não triunfasse sobre o seu espírito. E ele disse que há uma batalha que se trava dentro de nós, a carne querendo sobrepujar o espírito, as coisas do espírito. E ele disse que nós devemos atentar para as coisas que não se podem ver, porque elas são eternas, as espirituais. E não atentarmos para as coisas que podemos ver, porque elas são terrenas e são passageiras. Abra os seus olhos. O que Jesus disse é sério. O que 99% dos pastores e obreiros de igrejas pregam hoje em nossos dias, eu não sei qual a expressão que eu devo usar para definir a mensagem da maioria esmagadora desses homens. Use a expressão que você quiser. Mas a mensagem de Jesus é esta. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pois quem amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim e não é apto para entrar no reino dos céus. Tome a sua cruz e me siga. Porque quem perder a sua vida para esse mundo, a ganhará para sempre. E quem a ganhar para esse mundo, a perderá para sempre.